dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na última aula, nós retratamos sobre a diferença entre a urgência e a emergência. Falamos também sobre a questão da organização da rede de atenção às urgências, no qual enquadram todos aqueles setores que estão ligados entre si para dar uma possibilidade maior de sobrevida ao paciente em caso de urgência e emergência. Falamos também sobre a questão da regulação médica das urgências e também sobre a humanização no atendimento. Hoje, nós iremos retratar sobre acolhimento e vamos dar seguimento à nossa aula. Bom, tradicionalmente, a noção de acolhimento pode ser restringida a uma atitude voluntária de bondade e favor por parte de alguns profissionais. Uma dimensão espacial que se traduz em recepção administrativa e ambiente confortável. Ou também tem essa noção de uma ação de triagem, que no caso adentra a parte administrativa de enfermagem ou então a parte administrativa médica também, com seleção daqueles que serão atendidos pelo serviço naquele momento. Tais perspectivas, quando tomadas separadamente dos processos de trabalho em saúde, pessoal, reduzem o acolhimento a uma ação pontual, isolada e descomprometida com os processos de responsabilização e produção de vínculo. É preciso não restringir o conceito de acolhimento ao problema da recepção da demanda. O acolhimento na porta de entrada só ganha um sentido se entendermos como parte do processo de produção de saúde, como algo que qualifica a relação que, portanto, é possível de ser aprendido e trabalhado também em todo e qualquer encontro no serviço de saúde. Essa palavra, acolhimento, vem do verbo acolher, em seus vários sentidos, e expressa o que? Dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito, agasalhar, receber, atender, admitir. O acolhimento, pessoal, como ato ou efeito de acolher, expressa uma ação de aproximação, ou seja, um estar com, perto de, ou seja, uma atitude de inclusão, de estar em relação com algo ou alguém. É exatamente no sentido da ação de estar com o próximo de que nós, da enfermagem, e todo, na verdade, não só da enfermagem, mas toda a parte profissional de saúde, queremos afirmar o acolhimento como uma das diretrizes de maior relevância política. Por quê? Isso aí cabe também à parte da ética e estética da política nacional de humanização da atenção e gestão do SUS. O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido ao mesmo tempo como diretriz ético, estético, política, construtiva dos modos de se produzir saúde e como ferramenta tecnológica relacional de intervenção na escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com responsabilização e na resolutividade dos serviços. O acolhimento como diretriz é um regime de afetabilidade construído a cada encontro e por meio dos encontros que se produz o quê? Por aquele vínculo, construi o quê? As redes de conversações afirmadoras de relações de potência no processo de produção da saúde. O acolhimento também não é um espaço ou um local, mas uma postura ética. Não pressupõe hora ou profissional específico para fazê-lo, mas implica necessariamente o comportamento e o compartilhamento de saberes, angústias, intervenções. E acaba também vendo aquela questão do quê? De acolher, de tornar para si a responsabilidade de abrigar, de agasalhar aquele paciente em suas demandas, em suas necessidades, com a resolutividade necessária para o caso em questão. Desse modo, é que
O diferenciamos de triagem, pois se constitui numa ação de inclusão que não se esgota na etapa da recepção, mas que deve ocorrer em todos os locais e momentos de serviço, ou seja, não é só no momento em que nós iremos receber o paciente. Esse acolhimento, ele tem que existir em todo e qualquer momento que o paciente estiver em nossa responsabilidade. Colocar em ação o acolhimento requer uma atitude de mudança que implica na análise e revisão cotidiana das práticas de atenção e gestão implementadas nas unidades do SUS, como reconhecimento do protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde, valorização e abertura para o encontro entre profissional de saúde, usuário e sua rede social como liga fundamental no processo de produção de saúde, reorganização do serviço de saúde a partir da problematização dos processos de trabalho, de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional encarregada na escuta e resolução do problema do usuário, ou seja, no problema do seu paciente. E na parte da elaboração de projeto terapêutico individual e coletivo, com horizontalização por linhas de cuidado, ou seja, essa questão do acolhimento vai na situação de atender o paciente no seu todo, como pessoa, e também de forma coletiva, porque muitas vezes o que vai servir para um paciente servirá também para o outro. Então a gente olha essa questão holística do todo, né, do paciente como um todo, e também, se for possível, de forma coletiva também, porque muitas vezes o mesmo problema vai para outros pacientes, tá? Muitos serviços de atendimento, pessoal, às urgências convivem com grandes filas, onde as pessoas disputam o atendimento sem critério algum, a não ser a hora da chegada. Isso é muito visível, né? Principalmente assim em jornais, em mídias sociais, né? Redes sociais, como que é essa demanda no hospital, principalmente, aquelas filas enormes para atendimento, certo? A não distinção de riscos ou graus de sofrimento faz com que alguns casos se agravem na fila, ocorrendo às vezes até a morte de pessoas pelo não atendimento no tempo adequado. Esse tipo de organização reproduz uma certa forma de lidar com o trabalho que privilegia os aspectos da produção de procedimentos e atividades em detrimento da análise dos resultados e efeitos para os sujeitos que estão sob sua responsabilidade. Então, pessoal, quando existem vários pacientes em fila, né, o critério não seria por ordem de chegada, mas através do quê? Da sua situação, da sua gravidade de saúde. E muitas vezes, em alguns lugares, em algumas instituições, isso é o quê? Isso é negligenciado e dificulta e também causa grandes problemas, risco de morte a pacientes devido a essa não classificação, ok? Os profissionais, a maioria das vezes, encontram-se muito atarefados, mas não conseguem avaliar os seus processos de trabalho e interferir para mudá-los. Esses funcionamentos demonstram a lógica perversa no qual grande parte do serviço de urgência vem se apoiando para o desenvolvimento do trabalho cotidiano, focando a doença e não sujeito em suas necessidades, e repassando o problema para outro ao invés de assumir a responsabilidade por sua resolução. O acolhimento como dispositivo técnico assistencial permite refletir e mudar os modos de operar a assistência, pois questiona a clínica no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e o acesso ao serviço. A avaliação do risco e vulnerabilidade do paciente não pode ser considerada prerrogativa exclusiva dos profissionais de saúde. O usuário e sua rede social devem também ser considerados neste processo. Avaliar riscos e vulnerabilidade
implica estar atento tanto ao grau de sofrimento físico quanto psíquico também desse paciente, pois muitas vezes o usuário que chega andando sem sinais visíveis de problemas físicos, mas muito angustiado, pode estar mais necessitado de atendimento e com maior grau de risco e vulnerabilidade. Então, é por isso que é interessante sempre termos esse olhar diferenciado, esse olhar holístico mesmo, tá? Porque vai de acordo com aquele princípio também da equidade, né? A gente trabalhar de acordo com as necessidades, né, do paciente. Então, a gente precisa aguçar esse olhar diferenciado. A classificação de risco, pessoal, é uma ferramenta que, além de organizar a fila de espera e propor outra ordem de atendimento, que não a ordem de chegada, tem também outros objetivos importantes, como garantir o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado, informar o paciente que não corre risco imediato, assim como seus familiares, sobre o tempo provável de espera, promover o trabalho em equipe por meio da avaliação contínua do processo, dar melhores condições de trabalho para os profissionais pela discussão da ambiência e também a implantação do cuidado horizontalizado, aumentar a satisfação dos usuários e principalmente possibilitar e instigar também a pactuação e a construção de redes internas e externas no atendimento. Nos serviços pré-hospitalares e hospitalares de urgência, as diretrizes para a implantação da PNH apontam para a organização do atendimento com acolhimento e classificação de risco, acesso referenciado aos demais níveis de assistência e implementação de protocolos clínicos para eliminar intervenções desnecessárias e respeitando a individualidade do sujeito. É um meio de ordenar o enorme fluxo de pessoas que buscam atendimento em serviços de saúde, tendo como critério os diferentes graus de necessidade ou sofrimento originados pelos agravos agudos. É importante ressaltar, pessoal, nos próximos slides, nós vamos ver essa questão da classificação de atendimento, né? As cores. E lá, nessas cores, vão identificar os pacientes que realmente são considerados urgência e emergência, tá? E os pacientes que poderiam ter resolvido o seu problema, por exemplo, em unidades básicas de saúde. Então, o que acontece? A intenção dessa classificação é justamente desabastecer, tirar esse fluxo enorme de pessoas em hospitais que muitas vezes os casos não são tão graves e poderiam ser resolvidos de forma mais simples. E isso acaba dando uma demanda muito grande ao hospital, uma sobrecarga muito assim pesada em relação ao atendimento aos profissionais que poderiam estar realmente focando em seu trabalho igual mesmo, na questão do hospital, que a gente sabe que são condições mais graves quando chega no setor hospitalar, porque realmente o paciente ele se encontra num caso mais grave. E aí, muitas vezes, dentro dessa mesma fila de espera, tem pessoas que poderiam estar resolvendo, por exemplo, chega com queixa de dor abdominal, cólica, que poderia ser resolvido, por exemplo, na unidade básica de saúde, tá? Então, essa classificação é justamente para poder alinhar, tentar resolver de forma mais rápida e efetiva o problema dos pacientes em questão, tá? Então, a classificação de risco é uma ferramenta que, além de organizar a fila de espera e propor outra ordem de atendimento, que não a ordem de chegada, tem também outros objetivos importantes, como garantir o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado, informar o paciente que não corre risco imediato, assim como os seus familiares, né, sobre o tempo provável de espera. E aí, isso facilita e muito, né, a questão até mesmo dos profissionais em resolver
aquele problema de saúde de determinado paciente, tá? A qualificação do setor de emergência, pessoal, é efetiva para realizar uma avaliação prévia, no qual tem por objetivo verificar sinais vitais, o nível de consciência do paciente, coletar também alguns dados importantes, né, em relação, por exemplo, a sua saúde prévia, né? No caso a gente fala anamnese, para procurar saber como é que é o histórico de saúde desse paciente também e encaminhá-lo de acordo com a necessidade e a prioridade em relação à sua saúde. Nos casos de cliente inconsciente, os dados deverão ser coletados por quem? Por um familiar. A classificação poderá ser urgência ou emergência, tá? E essa classificação de risco que eu havia falado anteriormente, em relação às cores, né? Ela é uma ferramenta de avaliação de emergência, certo? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a triagem deverá ser realizada por meio de protocolos pré-estabelecidos por profissionais de saúde de nível superior, com treinamento específico, sendo proibida a dispensa de pacientes antes que eles recebam atendimento médico. O protocolo é um instrumento de apoio que visa a identificação rápida e científica do doente de acordo com os critérios clínicos para determinar em que ordem o paciente será atendido. Então, dá prioridade de acordo com a situação de saúde, não por ordem de chegada, como eu já havia falado também, tá, pessoal? Trata-se de um modelo em que diferentes enfermeiros obtêm os mesmos resultados na análise do paciente, aumentando a agilidade e a segurança no serviço de urgência. O sistema de classificação de risco foi criado com o intuito de evitar intercorrência entre os pacientes graves que são atendidos pelo SUS. Trata-se de um processo dinâmico, né, de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato de acordo com o potencial de risco a graus da saúde ou grau de sofrimento. O nome dessa classificação, pessoal, geralmente é usado pelo protocolo de Manchester, que é muito utilizado no mundo inteiro e permite a identificação de prioridade e a definição do tempo alvo recomendado até a avaliação médica caso a caso. Então, nós estamos vendo aqui, pessoal, como que seria, né, essa questão do protocolo de Manchester, tá? Nós vemos aí que a cor vermelha, que chama mais atenção e está no topo, né, dessa classificação, seria os casos de quê? De emergência, né? A gente já sabe a diferença de emergência para urgência, então vocês entendem que emergência não pode esperar, tem que ser um atendimento imediato, certo? Na parte laranja, observem que tem um período, né, de espera de até 10 minutos, então é muito urgente, mas pode ter essa espera, né, de 10 minutos, né? É praticamente também imediato, mas tem esse período de 10 minutos. Amarelo também é considerado como urgente, mas é somente urgente, não muito urgente como laranja. E também pode ser esperado esse período de 50 minutos. Quando se trata de pulseira, né, de cor verde, no caso, a pessoa tem essa classificação porque é pouco urgente aquela situação de saúde que a pessoa apresentou lá. Então, eles podem aguardar até 120 minutos, ou seja, 2 horas. E, por fim, nós temos a classificação azul, que é quando o paciente pode aguardar atendimento ou ser encaminhado para outro serviço de saúde. No caso, pode ser, por exemplo, mandado para um PSF, né, a Unidade Básica de Saúde. E aí, a pessoa pode aguardar o quê? Pode aguardar até 4 horas, né? 240 minutos são 4 horas. Então, assim, essa classificação é justamente para auxiliar os profissionais de saúde no intuito de poder ajudar, certo? Ajudar a desabastecer e dar prioridade aos pacientes que realmente necessitam de urgência e emergência em determinada situação para o atendimento, né? Para evitar que ele venha a óbito. Então, esse protocolo de Manchester é um dos métodos de triagem mais eficazes do mundo,
pois ele permite que os atendimentos em hospitais sejam realizados de maneira muito mais rápida e eficaz, de acordo com a real necessidade do paciente, de forma justa e com tratamento imparcial para todos. Esse sistema também auxilia a prever a organização da unidade ao longo do dia, evitando superlotações, como eu havia falado, e prevenindo falhas de atendimento, além de contribuir também com a economia financeira, porque evita o desperdício de recursos de urgência em condições onde não há agravamento do quadro clínico dos pacientes, tá? Então, pessoal, hoje nós tratamos sobre essa questão de classificação, né? Usando o protocolo de Manchester, falamos sobre o acolhimento. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço a todos que estudem e nunca se esqueçam: a luz do mundo é o poder do conhecimento.